no link, pessoal. Vamos chegando. Peguem um caderno, peguem uma canetinha, uma caneta, uma água. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Isso aí, Amandinha, brigadão. Vamos chamar esse pessoal para não demorar para a gente começar a nossa live logo, né? Perfeito. De qualquer forma, não quero me enrolar muito, nós vamos começando e quem chegar vai pegando o bonde. Então, pessoal, tô bem? Um pouco nervosa hoje, né? Eu não estava acertando muitos caminhos aqui, mas agora acho que eu achei e a gente vai dar conta de fazer isso tudo. Primeiramente, se você está vendo um dedinho para compartilhar, tentar compartilhar o link com o pessoal que vocês já conhecem, eu mandei. E o link é só clicar no link azul que a gente enviou. E manda para o pessoal que vocês já conhecem, que precisam falar inglês, tá? Vou dividir com vocês a minha tela para vocês conseguirem ver o material que a gente tem para hoje. Hoje a gente vai falar bastante sobre como começar a aprender inglês, né? Então a gente sabe que começar a aprender inglês não é uma coisa que as pessoas conseguem saber como se planejar. Eu quero que você saiba como fazer isso tudo de uma forma gratuita. Eu sei que tem muitas coisas que vocês vão perguntar, e essa que é o intuito da gente estar aqui juntos hoje, é perguntar bastante coisa, é saber o que a gente está falando, é entender as estruturas, é começar a saber como estudar inglês. Eu sei que muitos de vocês já estudaram alguma vez antes, e o fato de já terem estudado alguma vez antes pode ser que tenha dificuldades, bloqueios, situações em que você não consegue controlar. Então, a gente vem para facilitar, para trazer a independência sua com o inglês, para trazer o sentimento de você conseguir concluir o inglês, que é uma língua que não é impossível, é uma língua que é muito mais fácil que muitas línguas que existem por aí. E a gente sabe que isso é importante para a gente fazer um bom trabalho. Quando eu dividir a tela com vocês, eu não vou conseguir ver muito bem vocês, né? Aqui na live eu não vou conseguir. Não está saindo o som, deixa eu ver como é que tá aqui. O que acontece? Reativar o som. Acho que agora deu. Deu certo. Poxa, gente, só essa aqui a teacher tá novata ainda no YouTube. Eu espero que vocês estejam entendendo tudo, mas dá umas interferências com a tecnologia, logo a gente já consegue. Vamos começar então. Vamos share my screen. Ok. Very good. Vamos compartilhar a tela e você vai conseguir ver o que eu estou vendo. Aqui é o seguinte. 2020 começou. A gente sabe que muitas pessoas têm planejamento de fazer. Não sei se vocês estão escutando bem ou se eu estou fazendo interferência na minha própria live. Agora pegou pesado, gente. Vocês conseguem me escutar bem? Se vocês conseguem me escutar bem, dá uma olhadinha no chat, vê se vocês conseguem colocar a informação. Vou ler o chat aqui para ver se vocês colocaram alguma coisa importante para mim. Boa. O chat está aparecendo aí para vocês? Ok. Já viram que tem som? Belezura. Então, vamos lá. Beleza. Opa, gente. Alunos, uma hora dessas?
Vocês estão vendo a minha tela, o importante aqui é vocês conseguirem acompanhar o material. A gente estava falando em que existem muitas pessoas que já começaram inglês antes, que não estão conseguindo fazer o inglês sozinhos, que já participaram por métodos tradicionais, ou que tentaram aprender sozinho, mas não sabiam como fazer. E eu trago aqui para vocês um planejamento, uma ideia, um norte para você conseguir estudar sozinho, para você começar a estudar agora. Eu posso falar para vocês que nesse tempo todo de inglês que eu tenho, para quem não me conhece, eu sou a Isadora, eu sou teacher de inglês há alguns anos, vim estudando a metodologia, né, há algum tempo, e nessa metodologia a gente vem percebendo o que dá resultado e o que não dá resultado para os alunos. Como que você consegue chegar num resultado? Logicamente, você precisa de muito estudo. Nada hoje em dia vem magicamente, né? Então, a gente não tem como fazer as coisas colocarem na cabeça de vocês. A gente precisa de um processo. E esse processo, ele é um processo feito através de muito estudo, tanto meu quanto de vocês. Eu vou estudar o que vocês estão aprendendo e vou entender o que vocês vão falar. Eu não sei se eu estou diminuindo o áudio de vocês ou não, mas eu não consigo me escutar um tempo depois, senão eu não consigo entender nada. Very good, guys. Vocês estão me escutando? Conseguem escrever no chat do ladinho? Yes? Yes? Great. Aqui estão os meus alunos VIPs, aqui no nosso StreamYard, que é nosso local de aula, e a gente também está transmitindo ao vivo para o YouTube. Então, seguinte, todo mundo que não tem dinheiro, não tem tempo, já aprendeu sozinho, não conseguiu, tem bloqueio e acha que não consegue aprender, eu tenho um projeto para vocês, tá? É um projeto de graça, o projeto, ele é Projeto 21, porque a gente está no ano 2021, porque vão ser 21 dias da gente juntos, diariamente, tá? Eu vou pedir para vocês um favor, eu sei que vocês já enviaram esse link para outras pessoas que precisam falar inglês, enviem novamente para as pessoas que vocês sabem que ainda não começou inglês, mas que ou por falta de tempo, ou porque acha que não vai conseguir falar inglês, ou porque já passou por um método tradicional que não deu resultado, ou até por achar que não consegue falar inglês. Essas pessoas precisam ouvir essa live hoje, ou então enviem para elas o link da live depois que a gente acabar, mas eu preciso que as pessoas entrem no nosso projeto e cada vez mais a gente tem um projeto que possa ajudar muita gente. O projeto 21, eu vou explicar um pouquinho como é que ele vai ser, mas ele é um projeto grátis, ele é um projeto onde a gente mostra onde todo mundo pode falar inglês. A gente já começou, alguns alunos já estão no nosso grupo, o nosso grupo tem mais ou menos 100 alunos, tá? Esses alunos estão lá tentando fazer conversation. O que é conversation? É uma prática, é a prática do exercício, do inglês. Como é que a gente faz uma conversation? Ou na forma oral, ela também pode ser escrita, certo? Então, a gente vai praticar aquilo que a gente está aprendendo. Isso não exclui a parte do seu estudo sozinho. A gente vai te orientar, mas o seu estudo precisa acontecer. Então, além de participar do grupo de conversation para poder praticar, para você participar do nosso Projeto 21, você precisa entrar num planejamento onde você vai ter um estudo de 30 minutos a 1 hora por dia. Por que 30 minutos a 1 hora por dia? Você precisa ter contato diariamente com o inglês. Para ter de contato diariamente com o inglês, você vai precisar se planejar, se organizar, achar um momento do seu dia onde você pode encaixar esse tempo de aula, tá? Essa aula, ela vai ser orientada. Então, toda segunda-feira, dia 10, a gente começa o Projeto 21, toda segunda-feira você ganha o plano do projeto, o plano do seu estudo. O seu estudo pode ser feito 100%, né? Você pode fazer todo ele, ou então você pode fazer ele de forma reduzida por conta de horário. Ou você pode estender e aprofundar ainda mais, se você tiver interesse de acelerar esse processo. Depende de mim o quê? Depende de mim, né, professora, planejar com você o que você vai conseguir fazer. Depende de mim corrigir tudo que você está fazendo. E também ajudar algumas dicas e algumas coisas que podem te ajudar no seu processo de aprendizagem.
Aqui eu vou falar um pouquinho sobre como a gente aprende. Eu queria que vocês entendessem que aprender matemática, aprender português, aprender inglês, teoricamente, é tudo um processo. Todos esses processos, eles dependem de você e de mim. Eu vou trazer os atalhos, vou te trazer um planejamento, vou te trazer um jeito que vai dar certo. Você precisa se dedicar diariamente a um tempo onde você vai conseguir produzir, estudar, ler, repetir e conseguir fazer exercícios. A gente dá tarefa de casa todo dia, então esse projeto vai ser muito bom para quem quiser dar um start, relembrar muito do inglês e principalmente criar uma rotina para estudo. Após o projeto 21, você vai ter ferramentas para continuar o seu estudo, né, de uma forma que você tenha resultados legais e também tem a possibilidade de continuar aprofundando seus estudos de outras formas. O mais importante agora é a gente entender como a gente aprende. Vocês estão vendo na minha pirâmide, é uma pirâmide que eu já mostrei antes, né? Ela mostra mais ou menos quanto você capta e retém um conhecimento naquela atividade que você está fazendo. Se você estiver lendo, você vai captar mais ou menos 10%. Se você estiver ouvindo, aproximadamente 30%. Se você estiver observando alguém fazer alguma coisa, você mais ou menos uns 50% você absorve. Se você estiver fazendo aquilo, ou seja, um exercício, uma prática, uma conversation, você vai reter mais de 70%. E se você ensinar alguém, você retém mais de 80%. Então, a gente fala muito de ter um apoio, de você chamar um amigo, de você chamar um parceiro, de você chamar alguém que pode te acompanhar nos seus estudos. Por quê? Porque essa troca de conversation em outros horários, pode fazer videoconferência e tentar falar inglês, pode-se um ensinar ao outro alguma coisa que um já saiba que o outro ainda não sabe, tudo isso vai consolidar o seu aprendizado. Ótimo, professora. Eu já aprendi, já estudei inglês muito tempo atrás, mas eu não gravo. Então, vamos lá. Para você gravar, você precisa passar por 3 etapas. A primeira etapa dela é você reconhecer aquela escritura. Reconhecer aquela frase de algum lugar, eu sei aquela palavra de algum lugar, é você reconhecer. A segunda é começar a entender o porquê que ela existe, por que ela está ali, por que ela funciona isso. E a terceira é você tentar usar. Tentar usar trocando verbo, tentar usar trocando os adjetivos ou sujeitos, tentar usar a frase de formas que dê para você fazer um change, fazer uma mudança e continuar com a estrutura perfeita. Muda o tempo, muda adjetivos, muda advérbios, muda qualquer coisa na frase para você entender e depois ela continuar com a estrutura perfeita e você conseguir compreender por que aquela estrutura é daquele jeito. E repetição. Se você repete aquela frase umas 3 vezes, a chance de você gravar internamente aumenta. Por isso, a gente, como professor, a gente sempre fica orientando. Faz exercício, repete o teacher, vê de novo essa aula, tudo isso para consolidar o seu aprendizado. É muito lindo você chegar e falar assim, olha, eu vou numa escola de inglês, fico lá meia hora, 1 hora, saio de lá, né, falo escola de inglês porque é um método tradicional, fico lá uma meia hora, 1 hora, vou para casa, esqueço tudo no outro dia, volto para a aula de inglês, não fiz a tarefa, qual que é o conhecimento que eu vou reter? Nenhum. Você pode até reconhecer esses conhecimentos depois, mas você não vai retê-los. Se você não praticar, você não retém. Outra dica muito importante é, se você fala, você consegue falar inglês. Se você repete, se você usa a boca para repetir, se você usa os músculos da boca para mostrar como é que é dito aquela frase, você vai conseguir falar bem inglês. Se você só escuta, ou só entende, ou só lê, você não consegue falar. Acho que um aviso muito importante para vocês, as pessoas não perguntam para você, você sabe a gramática em inglês? Você sabe escrever em inglês? Você sabe entender inglês? Não, as pessoas perguntam, você fala inglês? Para você falar inglês, você precisa treinar a falar inglês. Isso começa com exercícios na frente do espelho, exercício sozinho, falando, repetindo o professor, repetindo um seriado que acabou de escutar, uma frase. Então, usem os textos nativos, usem os textos autênticos, são textos vindos de nativos para você fazer as repetições e não ter pronúncias, não ter problemas de pronúncia, tá? A gente vai falar aqui, vamos começar. Deixa eu ir para a página onde a gente vai ver, interromper, onde a gente vai ver
o resto do material. Acho que tem um aluno que estava com probleminha para entrar, entrou, outro aluno entrou, perfeito. Ok, pessoal, o material que eu mandei para vocês no WhatsApp, para quem está na turma do grupo do WhatsApp, eu mandei um material, não sei se vocês deram uma olhadinha, mas é um material que a gente estava começando na aula passada falando de estruturas. Esse material, ele foi incluído algumas coisinhas, e eu vou abrir eles aqui para vocês. Só um momentinho. Quero saber de vocês, esses dias que a gente tem estudado lá inglês, vocês conseguem agora me falar algumas perguntas, algumas dúvidas para a gente ir tirando? Algum de vocês já colocaram a dúvida até lá no nosso grupo, e eu estou aqui para falar sobre essas dúvidas, né? Uma das dúvidas era modal, acho que era da Mandinha, se eu não me engano, e a outra dúvida era, deixa eu ver aqui, que eu vou pegar aqui agora. A outra dúvida que a gente estava falando era to e for, de preposição. Um pouquinho com delay, mas eu estou pegando aqui o material já. Vou entrar aqui. Prontinho. Nossa, o grupo está mais fácil de entrar. Perfeito, agora eu vou convidá-los para ver a tela. Yes, guys. Very good. Vamos lá, sem mais delongas, os segredos do inglês. A gente já começou isso na live passada e a gente falou bastante sobre as estruturas, né, e também uns pontos principais para estudar. Os pontos principais para vocês estudarem, né, como a gente falou, são os verbos, entender os artigos, saber usar preposições, saber fazer questions e responder as questions, né? Além das estruturas para você conseguir aprender o idioma. Enfim, falando do verbo, a gente disse muito que a gente precisa ter pelo menos uma quantidade de verbos reduzida para vocês conseguirem treinar. Aqui a gente tem uma lista de verbos, ele tem mais ou menos mais de 20 verbos. Esses são os verbos, um dos mais importantes, não são só os verbos mais importantes, mas são um dos mais importantes, vai até a letra F, para vocês terem uma noção. Mas se vocês souberem esses verbos, já vai dar uma forma de fluidez, de segurança, para vocês entenderem algumas frases e conseguirem montar algumas frases. Você precisa entender e reconhecer no verbo se ele vai estar no presente, no passado ou no particípio, como é que ele está na frase, onde que ele está. Então, conhecer e reconhecer o verbo na frase é muito importante. Essa lista de verbos irregulares, ela é para te dar segurança. Ela é para você ler várias vezes, colocar na geladeira, colocar no banheiro, porque dessa forma você vai conseguir trazer essa informação para ser capturada para o seu conhecimento. Você lê ela uma vez, não vai te trazer, vai fazer a primeira parte, o reconhecimento. Você lê duas vezes, pode até ser que você capte, você já conhecendo o verbo antes, você consegue dar uma fluidez, mas você precisa praticar e usar esse verbo de alguma forma. Então, aprenda o verbo e depois que você for ler a segunda vez a lista, tenta fazer frases com ele. Essa é a forma que você vai captar melhor a informação, tá? Segundo passo, a gente tem aqui, então, as pronúncias, né, desses verbos. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, deixa eu até ver se vocês estão conseguindo ver os verbos. Eu acabo saindo da tela e não consigo ver o verbo de novo. Very good, teacher. Deixa eu ver como é que eu faço para deixar a telinha aqui do lado. Não sei. Perfeito. Aqui, guys. Existe uma regra de pronúncia muito forte. Existem as palavras e as letras, que são um pouquinho diferentes de ler ela com todas as letras. Como assim, teacher? Eu não entendi nada. Existem palavras em inglês em que você não lê várias letras dela. Existem palavras em inglês em que ela tem uma letra que ela é silenciosa. Eu fiz uma lista das palavras que são mais importantes
que tem alguma letra silenciosa, ou seja, uma lista de silent letter words. Se você está interessado nesse material, entra no nosso grupo de WhatsApp, que é a única forma que eu tenho de te passar esse material para você poder estudar em casa. As silent letters, como a gente tem lá, ó, a gente pode tentar pronunciá-las, por exemplo, artistically, logically, musically, romantically, stoically. Vocês percebem que o A não aparece? A mesma coisa você vai fazer com a próxima lista de palavras, que são as listas de palavras com silent K. Silent K. Então, a gente tem naked, nave, need, knee, kneel, knowledge, know, tem várias palavras, mas elas seguem o mesmo jeitinho de falar. E assim vai. Então, essa é uma lista de palavras, que são palavras mais diferentinhas. E a gente tem aquelas pronúncias específicas do final, que é o final LAT. Esses finais, por exemplo, a gente tem o GHT. O GHT ele não tem som nem no G nem no H, ele tem o som só do T. Por exemplo, a palavra eight. A palavra eight, ela é E-I-G-H-T. Então, o final GHT, que existem várias palavras, por exemplo, o passado de think, que é o thought, fight, thought, né? Então, alguns passados existem GHT, algumas palavras como o numeral weight, e você precisa saber como pronunciá-las. O G e o H não tem som, só vai ter som o T. Então, ela fica eight, fight, ou thought, thought, tá? Então, é o passado que tem o GHT, não o presente, por isso. Então, essa parte de pronúncias é a parte que você precisa pegar algumas informações importantes. Dica número 1 para você ter a pronúncia. Escuta o alfabeto. No nosso grupo de inglês, a gente já trocou essa alfabeto, é um alfabeto musical, ele é meio rap, mas que a gente conhece. Os fonéticos, ou os sons fonéticos, são vamos dizer assim, um alfabeto diferente, utilizado na linguagem de idiomas, onde você unificou os sons que são produzidos, né? Onde foi unificado os sons que foram produzidos. Então, os fonemas, o alfabeto de fonemas, você não precisa saber, mas você precisa saber o som que sai do alfabeto tradicional do inglês, porque ele não é o mesmo do som que sai no português, e eu acho que vocês já perceberam isso, né? Então, para melhorar a sua pronúncia, mais importante que conhecer algumas palavras de silent letters é entender o alfabeto, saber soletrar algumas letras, porque elas vão ser muito importantes na maioria das palavras. Existe uma coisa que você precisa prestar atenção, são as vowels, ou seja, as vogais. As vogais, elas têm vogais longas e vogais curtas. São poucas as vogais, logicamente, mas em alguns casos você vai ver uma ferramenta que o inglês utiliza para mostrar que a pronúncia daquela vogal é longa ou é curta, que é o famoso I no final sem o som, tá? Aqui eu coloco também como silent I, tá? Mas ele é um I, ele é um E, desculpa, um I, porque no inglês o E tem som de I, né? Ele é um E sem som no final das palavras, que vai trazer para a gente a informação se é uma vogal longa ou é uma vogal curta. Então, é muito importante entender um pouco da regra do Magic I. Por exemplo, uma palavra como hate, que escreve H-A-T-E, ela fala uma pronúncia do vogal longa, A. O alfabeto fala A, que é a. E a gente fala hate, a palavra com um E sem o som. Você vê que o T corta a palavra. Mas eu tenho a palavra hat, que é a palavra H-A-T. É a palavra que significa boné. Hat não tem E no final, não fala hate. Se falasse hate, teria que ter o E para mostrar que a vogal é longa. Então, uma regra de pronúncia muito importante para você saber se a vogal é longa ou a vogal é curta, ou seja, se a vogal vai ter o fonema que está no alfabeto, ou se ela vai ter um fonema reduzido,
né, que é um fonema curto, você precisa reconhecer os sons das vogais e também saber a regra do E no final da palavra, que é a regra do silent E, ou então magic E para algumas pessoas, ok? Essas 3 regrinhas, mais ou menos, que eu falei, vão ajudar muito você a entender a pronúncia, mas você só vai consolidar a pronúncia se você, por exemplo, assistir um texto autêntico, assistir um filme autêntico. A gente chama de autêntico os vídeos, filmes, textos, enfim, qualquer papel aonde vem dos nativos. Eu vou aprender inglês, mas eu provavelmente quero ir para os Estados Unidos. Então, procura nos Estados Unidos, ou em pessoas, referências, notícias daquela região, informações que vão te trazer mais pronúncia, ou uma pronúncia melhorada, tá? A gente precisa entender como a gente vai estudar. Se a gente não entende como a gente vai estudar, a gente não consegue finalizar o estudo do inglês. A gente não consegue aprender o inglês e utilizar isso. Então, eu acho que é muito importante vocês saberem como melhorar a pronúncia de vocês, mesmo estudando sozinhos, sem um professor para corrigir. Uma outra dica muito importante para você melhorar sua pronúncia é repetir tudo que for dito por nativos. Estou assistindo um seriado, peguei uma frase, repete aquela frase. Estou assistindo no jornal e eu entendi alguma coisa, repete aquela frase. É aquele som que aquele nativo falou ou não? E você começa a analisar isso e trabalhar o seu ouvido para isso. Trabalhar o seu listening vai deixar a sua cabeça mais adaptada ao ritmo que eles falam, ao sotaque que eles têm, as palavras que eles utilizam, principalmente as que vocês já conhecem. Então, é muito importante continuar um trajeto de listening, continuar um planejamento de listening, continuar um seriado que você já assiste, continuar uma música que você já faz. Essas são as dicas mais importantes para você melhorar a sua pronúncia. E eu sei que a gente tem pessoas no nosso grupo que falam, teacher, eu falo bem até, eu sei bastante vocabulário, mas na hora que eu vou falar, as pessoas não conseguem me compreender, porque eu estou abrasileirando as palavras. Aí, como é que eu sei que eu estou brasileirando as palavras? Primeiro, é treinar o listening. Segundo, é entender alguns erros que os brasileiros fazem principalmente na pronúncia. Um deles é utilizar palavras que acabam com uma consoante como se ela tivesse um i no final. Por exemplo, but, and, não é assim que a gente pronuncia, but, and. A palavra termina na consoante, ela não tem o and, não tem esse final. E o brasileiro, é comum o brasileiro colocar esse i nosso, né, no caso, ao final da pronúncia de palavras que cortam com consoante, ok? Esse é uma coisa que a gente precisa anotar bastante, é uma coisa que tem várias palavras que a gente usa, good, but, got, get, e atrapalha muito a pessoa entender você, a compreender você, porque aquela vogal não existe ali, e acaba que é um vício de pronúncia do brasileiro. Outro vício de pronúncia do brasileiro é toda vez que vê um A, falar EI. Então, por exemplo, a gente tem apple. A palavra escreve com A no começo, mas ela não é apple, ela é apple, entende? E as pessoas acabam confundindo isso porque aprenderam que no alfabeto é ABC, mas não pode esquecer da nossa regra de vogal curta e vogal longa. Isso é muito importante. Aí a gente tem um outro erro muito comum do brasileiro, é não usar o auxiliar para perguntar. No português, a gente sabe que as perguntas são feitas com entonações, ou seja, você vai? Já perguntei, né? Você já entendeu que eu perguntei. Mas no inglês eu preciso do auxiliar. Para fazer um macete grande para vocês, eu preciso que vocês anotem aí quais são os auxiliares no inglês. Teacher, quando que eu vou usar o auxiliar? Eu vou entrar para fazer principalmente perguntas e negativas. Mas eu vou explicar detalhadamente para você cada uma dessas, né, quando usar cada um. Mas vamos lá. No presente eu tenho do e does. O do e o does, eles são utilizados para pessoas, né? O does para he, she ou it, e o do para I, you, they e o we.
E isso precisa estar na cabeça de vocês. Primeiro, os pronomes pessoais têm que estar gravado, visto 24 vezes, 30 vezes, todo dia, porque os pronomes pessoais são os que você vai usar como sujeito. Não tem como você não saber, quando for fazer uma pergunta, se ri é para ele ou ri é para ela. Fica... perde todo o sentido da frase, né? Então, a gente também precisa entender como a gente vai montar essa frase. E um dos principais pontos para montar essa frase, eu vou voltar no nosso material, é entender como funcionam os auxiliares, que é aquilo que a gente estava falando agora. Opa, passei. Ok. Então, o uso dos auxiliares, né, como a gente já conversou antes, ele vai te trazer perguntas e respostas. Aqui eu não coloquei nenhum exemplo ainda de auxiliar, mas você sabendo do auxiliar do presente, e sabendo que o presente é utilizado para rotina e não o que acontece agora, né? Porque o que acontece agora é presente contínuo, ou seja, usando o ing. Então, o que a gente tem hoje no presente é utilizar o auxiliar para fazer perguntas ou negativas ou utilizá-los em respostas afirmativas. Como assim, teacher? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela e vou escrever aqui para vocês. Opa! A gente tem o do e o does para auxiliares do presente. Eu quero que vocês escrevam aí simple present, tá? Simple present. E a gente tem o did para o passado. Eu acho que vocês também já sabiam que o auxiliar do passado era o did. A gente tem o auxiliar do futuro, que é will. Teacher, mas o auxiliar do futuro e o auxiliar do passado é um só? É um só. Por que que no presente a gente tem diferente he, ou não? A gente tem uma regra no inglês onde a terceira pessoa leva a conjugação S no final do verbo, principalmente nas afirmativas. Então, eu vou abrir aqui para vocês o nosso quadro de verbos e auxiliares e tempos verbais, que é o que eu chamo de timeline. E eu preciso que vocês deem uma olhadinha aqui. Ah, tá muito pequenininho, teacher. Cadê? Vamos lá, vamos aumentar aqui um pouquinho, só um pouquinho, pessoal. Não aumentou. What? Deixa eu pegar a figura aqui. Eu tenho uma imagem que vai ficar bem grandona e que vai dar certo aqui pra gente. Deixa eu procurar aqui. É timeline. Isso, timeline. Perfeito. Agora eu posso compartilhar com vocês a minha telinha. Great. Ok, pessoal. Então, tá aqui, ó. Coloquei aqui para vocês uma timeline, ou seja, é uma linha do tempo. Vocês conseguem enxergar muito bem? Deixa eu ver o que vocês falando aqui só um pouquinho, senão eu não consigo saber se vocês conseguem. Conseguem enxergar bem, pessoal? Faz assim para a teacher, please. Yes? Então tá, vou voltar lá na tela. Aqui. Então tá, aqui a gente tem pessoas, I, you, he, she, it, we, they. Essas são as pessoas que a gente utiliza no inglês. E a gente tem aqui embaixo os auxiliares. Os auxiliares de cada tempo verbal. Percebam que aqui a parte laranja é a parte do passado. A parte do azul é a parte do presente ou rotina. E a parte do verde é a parte do future, ou simple future, tá? Existem outros futuros e existem outra forma de passar o passado, que é os perfects. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Esses são tempos verbais pouco menos utilizados, né?
e que talvez não vão fazer tanta diferença na hora de você se comunicar. Mas o que faz muita diferença na hora de você se comunicar é o uso do auxiliar. Então, vamos relembrar. No presente, a gente tem o auxiliar do e does. No passado, a gente tem o auxiliar did. E no futuro, a gente tem o auxiliar will. Ok? Very good. Quando que eu vou usar o auxiliar? Aqui nessa tabela, eu já trouxe mastigado para vocês. Eu uso o auxiliar do passado na interrogativa e na negativa. Eu uso o auxiliar na interrogativa ou na negativa no presente. Mas, no futuro, que é o tempo verbal mais simples que existe, eu uso o will em tudo. Inclusive no verbo to be. Vamos, verbo to be. Teacher, esse pegou fundo do meu coração. Sempre confundo ele com auxiliar. Beleza. Auxiliares, acabamos de falar, certo? Agora vamos pensar no verbo to be. Verbo to be a gente tem ele no presente, no passado e no futuro. O do futuro é o mais simples, will be. Até no futuro do to be, o will vai aparecer. Ao contrário do to be no presente e no passado, onde o auxiliar nunca está junto com o verbo to be. Como assim, teacher? Presta atenção. Se eu for falar para vocês, I am a teacher, significa que eu sou, ou estou, né, no caso, professora. Quando eu uso I am, qual é o verbo to be? É o I ou é o am? Ou é o I am? Muitas pessoas confundem isso até hoje. O verbo to be não é I é a pessoa. Então, o verbo to be, ele é am, is e are. E eu acho que isso está claro para vocês. Só que vocês esquecem, a maioria de vocês esquecem que a gente tem verbo to be tanto no passado quanto no futuro também. Então, o is, am, are é no presente. Mas eu tenho o was e o were no passado e eu tenho o will be no futuro. Ao todo, são 6 to be's, mas 3 no presente, 2 no passado e 1 só no futuro. Tá vendo por que o futuro é tão simples? A gente tem que aprender mais a usar o futuro do que o passado e o presente. Tô brincando, mas vamos lá, gente. O presente, ele não é difícil. O presente, você precisa lembrar da regra do he, she, it. Por isso, tá aqui bem vermelhinho na nossa timeline a regra do he, she, it. Porque essa regra é muito importante para você conseguir reproduzir o inglês. Eu não posso falar do she think. Nossa, até dói o coração. É estranho, mas porque para mim não combina mais de tanto que eu escutei e treinei meu ouvido a falar does she. Por isso o professor consegue até corrigir mais fácil, porque dói no sentido de que você nunca escutou daquela forma, então é como se fosse nós vai, nós fica. No português, vai ser comunicativo, talvez a pessoa te entenda, mas ela vai estar completamente errada e você perde a credibilidade. E a gente não quer perder a credibilidade numa comunicação. A gente quer ser uma comunicação eficaz, que a pessoa entenda o que você está falando. Não esqueça, no inglês, a terceira pessoa, que é o he, o she e o it, ele fica com o auxiliar diferenciado, que é o does, somente no presente. E se for na afirmativa, onde não tem o auxiliar, ou não tem o to be, eu vou conjugar o verbo. Entende-se que no inglês a gente divide os verbos entre to be e outros verbos. Ou então, como outras pessoas também dividem bem os verbos, regulares e irregulares, tá? O to be, ele é irregular e tem um monte de outros verbos irregulares, mas o to be, ele serve como auxiliar nas principais frases de ing. Tanto que aqui embaixo eu coloco past continuous, present continuous e future continuous. Por quê? Porque o continuous é onde o verbo leva o ing. Então, a gente tem, eu uso a pessoa, mais o verbo to be, mais um verbo com ing, para a gente formar uma frase de continuous, que está acontecendo no momento, ou que estava acontecendo no momento que alguma coisa aconteceu, ou que irá acontecer em algum outro momento, que irá estar acontecendo, né? Parece até estranho, mas o ing, ele tem nos 3 tempos verbais que eu tô falando, no passado, no presente e no futuro, ok? Ele tem também nos perfect, mas aí a gente não vai entrar nesses detalhes agora, neste momento. Quero que vocês saibam que mais de 90% das frases são feitas no presente
no passado e no futuro simples, que são esses tempos verbais que a gente está aprendendo agora. Quando que é usado o ING? Em contar histórias. Quando a gente está preparado para fazer textos e falar coisas a mais, falar parágrafos e não só frases, entende? Então, uma etapa de cada vez. Vocês vão chegar lá, mas para a gente chegar lá, a gente precisa passar alguns degraus. Aqui, alguns degraus. Aqui, a gente está falando de como você passar por essas etapas. A primeira, a gente passou pelas estruturas na aula passada. A gente falou bem sobre um pouquinho, né, dos tempos verbais, de algumas regras muito importantes para você entender o inglês. E agora a gente está detalhando como estudar cada parte desse planejamento do inglês que a gente vai entregar para os alunos que estão no grupo do WhatsApp, que vai estar o link depois aqui no YouTube também, tá? Então, pessoal, essa tabela, a gente falou sobre o presente, agora vamos falar um pouquinho sobre o passado. O passado, para mudar um pouco do presente, né? A gente sabe que no presente a gente não altera, não conjuga o I, nem o you, nem o they, nem o we. A gente sempre o verbo com o to, ele tá no infinitivo. Por exemplo, quando eu falo to be, eu falo ser e estar. Quando eu falo I am, eu falo eu sou. Ou seja, a conjugação do to be é am, entende? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que no presente, os verbos vão seguir a conjugação igual, a não ser se for passado. E no futuro, todas as pessoas são iguais. Eu vou conjugar o verbo, todas as pessoas, entende? Então, se no presente o verbo é think, no passado o verbo é thought, para todo mundo. E no futuro o verbo é will think, para todo mundo. Entende? Quando a gente está falando de he, she, it, eu teria que botar um S depois do think, e ficaria he thinks. Essas são as únicas regras de conjugação. Preciso saber? Precisa entender, precisa praticar, principalmente nas frases. Mas um jeito mais fácil de você conseguir fazer isso é entender os auxiliares, entender o que é verbo to be, reconhecer alguns verbos e treinar algumas frases. Nesses passos, ok? A gente chama isso de desmembrar as frases e depois conseguir montar as frases. Tem duas formas de a gente fazer isso. De cima para baixo ou de baixo para cima, né? Ou seja, separando as palavras primeiro, entendendo elas, e depois juntando, ou então repetindo as frases e depois entendendo o que tem em cada uma das frases. Então, agora que eu explanei mais ou menos o que é um auxiliar, o que é quando eu uso, quando eu não uso, eu queria ver de vocês a tentativa de fazer frases usando essas estruturas que a gente aprendeu agora. Se vocês conseguem fazer alguma frase, conseguem mandar no chat, ok. Se não, mandem para mim no WhatsApp, tá? E depois a gente vai corrigir. Mas o importante é entender se está sendo consolidada essa informação para vocês, tá? Como consolidar essa informação? Se você consegue aplicá-la. Se você conseguir aplicá-la, significa que ela está. Então, agora, bottom up. Aqui eu tenho algumas frases comuns, são frases que a gente utiliza no nosso dia a dia, e na maioria delas a gente pode até transformar em perguntas depois. Eu vou abrir aqui um documento para a gente poder falar sobre isso. Vamos lá. Ok. Então, estou abrindo aqui. Vou mostrar a página para vocês, vou compartilhar com vocês essa página. Só um minutinho. Como é a primeira vez, a picture ainda está um pouco. Está um pouco complicado, mas a gente vai conseguir. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês na janela aqui.
tem how's it going? É uma frase que a gente utiliza bastante, principalmente para resolver. Uma frase com o verbo to be. How's it going? How are you? How are you doing? Todas as três frases são utilizadas para se introduzir. Acho que vocês já conhecem elas, né? How's it going? Está aqui, é uma das mais utilizadas. How are you? Também é bem utilizado. What's up? É bastante utilizado. Então, qualquer uma dessas frases, repita para começar a falar, né? Começar a entender a pronúncia dela. Depois, a gente tem algumas frases como what a nice day. O que é what a nice day? Primeiro, what ele é uma aqui se está travada. Beleza. Acho que soltou. Vamos lá. What time is it? What time is it? É uma frase muito utilizada e tem um verbo to be. O interessante é vocês copiarem a parte em, tá? Aí a gente tem aqui, ó. Day is it today? What day is it today? Também uma frase com verbo to be e também com WH question. A gente também tem uma outra estrutura que a gente precisa entender, que é o modal. Can é um dos modais mais utilizados. O can, ele serve para possibilidades, permissões, pedidos de permissões. Então, o can, ele vai te trazer uma formalidade, uma educação para pedir alguma coisa. Além do can, a gente tem outros modais. E os modais, eles podem ser utilizados para solicitações, por exemplo. O like é um modal super utilizado, principalmente em meios de restaurante, principalmente em solicitações, quando a gente está falando de ambiente comercial. Cheguei a falar, I would like milk, que significa gostaria de leite. Então, a gente consegue usar o would like para muita coisa. Então, o would like é uma estrutura muito importante para vocês saberem. É bem isso, eu gostaria, tá? Então, o can, ele é o poderia, que a gente normalmente utiliza. Would like, que é uma estrutura mais conhecida, ele é a estrutura gostaria. Por que eu falo para vocês dessa forma? Para que vocês, na hora que estiverem montando frases, consigam utilizar essas estruturas. O mais importante é saber o que ela o local dela na frase, ok? Aqui a gente tem um pouquinho do passivo. Ele é auxiliar ou ele é verbo? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer, já que o verbo do ou o verbo to do vem, nesse caso, o I did. O did não é um auxiliar, o did é um verbo. Ele está falando que você fez, ou você, né, no caso, fez porque é passado. E também, então, o verbo foi conjugado. Se eu fosse fazer uma pergunta, você fez a sua tarefa? Como que eu faria essa pergunta? Eu faria a pergunta, did you do your homework? Ou seja, eu uso did como auxiliar e eu não mexo na transformação do verbo, na conjugação do verbo. Vou colocar aqui do lado para você. Certo? Então, aqui a gente fez uma pergunta. E eu tenho possibilidades de resposta com isso. Ou afirmativa ou negativa. Se eu responder afirmativa, eu posso falar, yes, I did. Ou então,
eu posso usar como estava a frase anterior. I did my homework. Ok? Se eu estou falando na negativa, eu teria que usar a partícula not. Então, eu posso dizer I didn't do my homework. Teacher, peraí, eu tenho que botar o did e depois tenho que botar o do? Não, você tem que botar o auxiliar e o verbo mais, né? Então, o auxiliar leva a partícula not, a negação. Então, I didn't do my homework. Ok? Então, o I é a pessoa, o did é a auxiliar, o not é a partícula negativa e o do o verbo. Essa é a estrutura da montagem da frase. Então, aí eu tenho mais uma frase aqui embaixo que está no passado, que é I watched that series. I watched that series. Eu estou no regular. Beleza, reconhecer, sei que é verbo regular. Muda alguma coisa auxiliar? Não. O auxiliar continua did, então entende? Então eu vou responder I watched that series no passado. E eu não vou usar o auxiliar nesse caso. Posso usar o auxiliar se eu quiser respondê-lo com substituição. Ele pergunta, what did you do yesterday? Ou eu não tenho como substituir. Mas se ele perguntar, did you watch that series yesterday? Eu posso responder com sim ou não. Então, eu posso responder com auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. Entende? Então, essa estrutura é o básico do passado, que pode ser muito bem utilizado como estrutura de montar frases no presente. Elas não mudam, a conjugação vai acontecer sem o verbo no auxiliar, sem o auxiliar na frase, desculpa, sem o auxiliar na frase. O verbo conjuga quando não tem o auxiliar na frase. O verbo conjuga quando ele precisa mostrar em qual tempo verbal está sendo utilizada aquela frase. Uma regra muito importante para você entender de conjugação de verbos é saber que eles não fazem o sujeito oculto, ou seja, eles não fazem só a frase watch that series. Quem que assistiu? Como não conjuga por pessoa, fica impossível de você se não for dita outra frase agora, que é listen to this song. Lembrando que listen é uma das palavrinhas que tem o T no. Ela não fala listened, ela não fala, ela fala como se fosse um S duplo. Listened, listen. Esse é o som da palavra, ok? Então aqui eu tenho I listened this song. Se eu for fazer a pergunta, eu vou ter que usar o auxiliar did, porque está no passado o verbo, certo? Se tivesse I listen, eu ia usar o verbo do para fazer a pergunta. Então, essas são as coisas que vocês precisam se perguntar antes de montar uma frase. Eu vou fazer ela no passado? Eu vou fazer ela no presente? Vou fazer ela tá acontecendo agora? Ou eu vou fazer ela no futuro? Isso você precisa se perguntar para entender como você vai montar a frase, ok? Se eu for perguntar no futuro, eu preciso, primeiro, pergunta, eu já preciso de auxiliar, certo? Qual é o auxiliar do futuro? Faça você mesmo essa resposta. Qual? Isso mesmo, will. Will é o auxiliar do futuro. Então, se eu quiser fazer uma pergunta no futuro, usando assistir às séries, eu preciso primeiro. Will you watch that series? Aquela série? Você vai assistir aquela série? O que eu quero dizer com isso? Will you watch that series? É futuro. Se eu quisesse fazer no passado, eu ia colocar Did you watch that series? E se eu quisesse fazer como rotina, Do you watch that series? A frase não muda, só muda o auxiliar. Esse é um macete muito importante para vocês. Tanto no presente, no passado e no futuro,
A frase interrogativa inicia com auxiliar, e isso não muda. A pergunta começa com auxiliar, isso precisa ser claro para vocês. A negativa, o auxiliar vem antes do not. Isso também precisa ser claro para vocês. O local do auxiliar do verbo na frase, ok? Muito bom. Let's go falar mais frases. I wake up at 6 a.m. Por que eu estou trazendo frases de rotina aqui? Porque frases de rotina normalmente são as frases mais utilizadas quando você ou viaja ou mora fora. Então, frases de rotina para falar o que você faz, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta, também são muito importantes. Outra coisa importante é o passado. Pouco se fala do futuro, mas muito se fala do passado. O que você fez de manhã já é passado. Então, what did you do this morning? Where did you go? Tudo isso pode ter acontecido no mesmo dia. Então, o passado é um tempo verbal muito importante para você saber. Então, eu começaria os meus estudos, se eu fosse começar a estudar inglês novamente, pelas frases no presente e frases no passado, tentando transformar essas frases no presente e no passado em perguntas e respondendo elas, certo? Porque daí você vai completar transformação de uma frase para outra para consolidar o conhecimento e ainda para praticar você ainda responde elas. Tudo isso precisa ser feito também oralmente. Não adianta você treinar somente a escrita. Se você quer falar inglês, a gente já sabe que o mais importante é falar inglês, você precisa treinar a fala. Como você vai treinar a fala? Fala sozinho. Escuta música e repete. Escuta textos autênticos, né, que a gente fala que é vídeo, notícias, séries, e repete. Tudo isso vai te ajudar a gravar a pronúncia e a não ter problemas de pronúncia. Então, isso tem que ser muito utilizado para você. Você só aprende a falar inglês se você treinar bastante a fala em inglês. Tem que treinar o músculo. A nossa língua não conhece alguns fonemas do inglês. Existem alguns fonemas como o TH, né, que faz o som de the e t. Ele não é utilizado. Então, como você viveu 30 anos, 20 anos, 10 anos, 50 anos sem usar esse fonema, se você não treinar, você não vai conseguir pronunciá-lo. E vai ficar com sons diferentes. E o som diferente vai atrapalhar a sua pronúncia, vai atrapalhar você ser compreendido. A gente precisa entender duas situações aqui. Uma delas é: eu quero ser fluente ou eu quero me comunicar em inglês? Querer comunicar em inglês é você se fazer entendido com uma eficiência. É você conseguir fazer frases, conseguir falar eu não estou te entendendo, conseguir entender as pessoas em alguns momentos, na maioria dos momentos, ou pedir para a pessoa falar devagar e conseguir compreender. Isso compõe uma comunicação. Mas, teacher, eu quero ser fluente em inglês. Você tem um desafio um pouco mais contínuo, não é uma coisa de um mês, 2 meses para você aprender, é uma coisa um pouco mais profunda. Uma fluência significa que você consegue lhe dar uma comunicação em qualquer dos assuntos que for dado. Você não precisa saber todas as palavras em inglês, mas aumentar o vocabulário vai ser extremamente importante. Um aluno estudando inglês, existem métricas. Por exemplo, quantas horas de inglês você faz por semana? Se você faz 2 horas de inglês por semana, possivelmente você deve estar adquirindo até, no máximo, 30 palavras por aula. Vamos dizer assim. Se você está falando de 60 aulas, 60 palavras numa semana, né? Se você multiplicar por mais ou menos 50 semanas que a gente tem, dá mais ou menos, se eu não estou enganada, 300, certo? 3.000 vocábulos. 3.000 vocábulos, se você não pratica eles, você não consegue captá-los, não consegue utilizá-los de uma forma com propriedade e no futuro não vai conseguir utilizar, não vai conseguir lembrá-los. Então, para consolidar essas 2 horas de estudo que você tenha na semana de conhecimento de palavras novas, você precisa de pelo menos mais 2 horas para consolidar esse conhecimento com practice, com trabalho de exercício. Se você estiver no nosso grupo de WhatsApp, que é grátis, né, que você pode praticar sua conversação, você vai conseguir trazer informações para a prática e conseguir corrigi-los. Então, isso é muito importante para te dar segurança naquilo que você está falando. O fato de ter um professor ou não ter um professor, teoricamente, é para te dar
um macete sobre aquilo que você está fazendo, ou para te gerar um planejamento que vai dar um resultado eficaz, ou ainda para te corrigir nas horas que você estiver fazendo coisas erradas, como pronúncias, e até corrigir escrita, né, misspelling e tudo mais. Então, qual é o seu papel na aprendizagem? Não tem mágica, não tem chip que coloca na sua cabeça, não tem papéis que possam te dar para você conseguir completar esse aprendizado sem ler, sem estudar, sem treinar, sem tentar fazer, ok? Então, mais uma das coisas que a gente precisa treinar é o idioma, se você quiser ser fluente no idioma. Se você quiser aprender a se comunicar, treine as frases mais simples, prepare-se para viajar. Um estudo de 3 meses a 4 meses é o suficiente para você, com dedicação de 30 minutos a 1 hora. Quero ser fluente? É uma dedicação maior. Nós vamos levar mais de 1 ano, às vezes, ou 1 ano, depende da sua velocidade, depende da quantidade de horas por dia, depende de como você iniciou. Você iniciou do zero ou não, ok? Mas é muito importante você definir o seu objetivo, se você quer a fluência, ou se você quer simplesmente se comunicar em inglês em situações específicas. Isso faz toda a diferença no seu planejamento, inclusive quantidade de horários também. Pessoal, eu vou voltar nos segredos do inglês, onde a gente vai passar para vocês agora como usar outros modais, né? A gente falou do can, do would, a gente tem que falar do could, que ele é muito próximo do can, ou então conhecido como passado do can. A gente tem também o might e o may. O might e o may, eles trazem uma coisa diferente para o modal. Além de formalidade e parecer educado com o uso do modal, você vai ter uma incerteza, um grau de incerteza sobre aquilo. Por exemplo, eu estou olhando o céu está nublado. Eu posso falar, today it may rain. Primeiro que o it, né, ele vai estar para dizer que algo faz chover. E eles nunca usam o tempo como pessoa, he, she, it. Eles usam sempre como, não usa como pessoa, he and she. Ele vai usar como it, ok? Então, o it, nesse caso, é o tempo, é quem faz chover. Então, It may rain significa que eu tenho uma certa incerteza sobre a possibilidade de chuva. E o might vai trazer essa mesma incerteza. Então, os modais may e might, eles trazem, além de uma formalidade, eles vão trazer uma incerteza para o assunto. E a gente precisa saber como usar o must. O must, ele é um dos mais fortes dos modais. Ele traz uma obrigação, uma obrigatoriedade em fazer alguma coisa. You must do this. You must take care of your kid. Você precisa fazer alguma coisa. Então, esses são os modais principais. É lógico, existe o shall. Shall, ele é muito utilizado só para a primeira pessoa, né? Tanto no singular quanto no plural, mas para a primeira pessoa. E é utilizado muito na Inglaterra, não necessariamente tanto nos Estados Unidos. Ele é um pouco mais regional, porém é utilizado também. E a gente precisa entender também o would like, que é aquele que a gente falou antes, que ele vai dar o sentido de gostaria. E por último, entender que o will pode fazer um pouco o papel de modal quando você utilizar ele para uma permissão, para um convite. Por exemplo, will you come? Você vem também? Você vem comigo? Ele é meio que um convite, não necessariamente um futuro, entende? Apesar de estar localizado no futuro, porque não é naquele momento que está acontecendo. Bom, a gente falou sobre o que os principais pontos para conhecer. A gente sabe que tem um planejamento que você precisa fazer para ter o seu estudo. E a gente ainda sabe que todos esses detalhes a gente vai começar a entrar aprofundadamente a partir do dia 10 de janeiro, no nosso curso Project 21. O que eu preciso que vocês entendam agora para poder participar do nosso project são algumas estruturas, são algumas coisas que você já pode começar a estudar para a gente ter dúvidas e conseguir tirar mais dúvidas e conseguir avançar numa velocidade legal o nosso projeto. Eu preciso de você e vocês precisam de vocês mesmos.
Vocês precisam planejar, cumprir a meta de estudo. E eu preciso de vocês para me passarem as dúvidas, para a gente aprofundar e lapidar alguns detalhes, ok? O que vocês puderem contar comigo, eu estou aqui à disposição para entregar o máximo que eu puder para vocês. Hoje, a gente tem uma live onde a gente pode falar sobre bastante coisa, mas eu não estou tendo tantas perguntas para responder. As perguntas que apareceram, a gente foi respondendo. Tenho mais uma pergunta para responder, que é sobre preposições. E a gente vai entrar um pouquinho sobre phrasal verbs, tá? Preposições. Teacher, o que são preposições? Preposições são as pequenas palavras que linkam e que dão um sentido de movimento ou que vão trazer as ações para pessoas ou lugares ou complementos como um todo, ok? Então, teacher, como é que eu faço para saber qual preposição utilizar com qual verbo? Então, eu tenho duas dicas para você. Primeiro, conheça o verbo. Se você entrar no dicionário, quando você procurar aquele verbo, você vai ver as preposições mais utilizadas com ele. E você ainda vai ver os phrasal verbs que estão com aquele verbo. Aqui no nosso material, que está disponível para o pessoal do grupo do WhatsApp, eu tenho uma lista de alguns principais phrasal verbs. O phrasal verb ele é uma junção de um verbo mais uma preposição ou complemento, aonde eles juntos transformam aquela expressão. Isso vira um phrasal verb, ou seja, ele tem um sentido diferente daquele verbo separadamente, ok? Então, eu botei aqui uma lista de phrasal verbs onde você pode treiná-los tanto na pronúncia quanto na frase. Ele tem uma frase de exemplo sempre, com a tradução para você tentar entender o que está significando. Então, o phrasal verb, ele vai fazer esse papel, e para eu entender qual preposição utilizar, eu preciso entender aquele verbo. Fato é que, em vias gerais, em regras gerais, a gente vai usar o at para onde você está localizado ou horários. Meet me at 8, me encontre às 8, ok? Então, esse é um jeito de você utilizar. Outro jeito de você utilizar o at é I am at school. Você está na escola. O at vai te dar esse sentido da onde você está. Eu tenho também outras preposições muito utilizadas, que é o in, on, for, to, ok? Essas preposições são bastante utilizadas. O to, ele vai muito com go, que quem vai a algum lugar, e o to faz essa ponte. Então, I go to school. O to está aí para, né, ser a preposição, e não um infinitivo. Eu não posso esquecer que se o to vem antes do verbo, aquele verbo está no infinitivo e ele não tem papel de preposição. Por exemplo, I like to run. O to não é preposição, na verdade, ele é o infinitivo do verbo like, to like, ok? Porque eu estou usando dois verbos na frase. Quando eu uso dois verbos na frase, o segundo fica no infinitivo. Essa é uma regra muito importante. O primeiro vai ser conjugado e o segundo fica no infinitivo. No infinitivo leva o to. Ok, voltando. Outra posição muito importante que a gente falou é o on. O on, ele é muito confundido com o in. O in, ele é utilizado em algumas situações e o on em outras situações, mas basicamente o in dá o sentido de estar dentro e o on dá o sentido de estar superficialmente, ok? Então, quando você fala the books on the table, você sabe que o livro está em cima da mesa. Agora, quando você fala the books in the table, não tem como o livro estar dentro da mesa. Então, esse é o sentido que passa o in. Então, isso fica um pouco mais fácil de você conseguir definir se você quer usar o at, o on ou o in, ok? Very good, very good. Então, a gente tem outras preposições como for. O for, na maioria das vezes, é utilizado para recebimento de alguma coisa. I gave a gift for Emily. A Emily que recebeu o presente, tá? Esse é um dos jeitos de utilizar a preposição for. Se você gravar esses usos das preposições, logicamente a gente tem outras regrinhas para passar, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas lives, que a gente vai aprofundar no assunto, mas grosseiramente, de modo resumo,
usa essa regra para falar. Outra coisa que é muito importante é, se é tempo, usa at. Se é horário, usa at. Não esqueçam disso, ok? Very good. Pessoal, aqui a gente tem aqueles phrasal verbs. Eu já expliquei para vocês aqui o material que a gente tem na nossa mão e como estudá-lo. Esse material todo aqui, ele pode ser recebido de forma gratuita lá no nosso grupo de WhatsApp. Hoje eu iria fazer um sorteio onde a gente ia entregar 3 livros. A gente não teve nem quórum para isso, mas a Amandinha vai receber o sorteio, vai receber os livros por estar aqui, super participativa. Thank you, sweetie. E aí a gente vê se na próxima live, no dia 10, a gente faz o sorteio com mais pessoas. Como essa foi minha primeira transmissão no YouTube também, eu peço desculpas pelos atrapalhos e agradeço muitíssimo vocês por estarem aqui, por tentarem aprender, por tentarem entender. E espero realmente que vocês me enviem dúvidas no nosso grupo. Thank you. Enviem dúvidas no nosso grupo. Eu vou mandar todos os e-books certinhos para vocês. E a ideia aqui é ajudar vocês, é conseguir fazer com que vocês consigam falar inglês. Então, eu preciso que vocês me passem as dúvidas de vocês para a gente aprofundar um pouco mais, porque o nosso tempo é curto e a gente precisa se dedicar cada vez mais. Então, o quanto você se dedica em casa é perfeito. Mas o quanto você precisar de ajuda, você precisa me sinalizar para a gente poder trabalhar junto com aquela dificuldade ou com aquela dúvida que você tenha. Eu agradeço muitíssimo a todos vocês que estavam por aqui, ou quem passou por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Se você aprendeu, escreve aqui uma informação muito importante para quem vai assistir essa live, uma frase que gravou muito para você, uma frase que mudou sua vida no inglês, que você entendeu, algum macete que possa ter te ajudado. Esse é o intuito. Espero ajudar cada vez mais pessoas a falar inglês, já que todo mundo que quiser pode falar inglês, só depende de nós, né? Então, thank you very much. See you next time.